Boa noite. Estamos bem felizes. Não dá para ser triste no Rio, né, gente? Não dá, ninguém é triste no Rio. Então eu já sei que tá todo mundo bem. Né, eu tô demais, né? Mas eu falei, até quarta-feira passa, mas antes disso não vai passar. Que coisa boa, né? Que alegria, que prazer podemos estar reunidas nessa conferência. De fato, nosso coração tende a querer começar a ficar um pouquinho triste pelo fato de que está acabando, mas, ao mesmo tempo, é uma boa lembrança, uma boa memória e, acima de tudo, mais do que os bons momentos que a gente viveu aqui de comunhão, descontração, a nossa oração e desejo realmente é que a palavra do Senhor tenha tocado o nosso coração, tenha ferido o nosso coração, como a gente viu aqui, de forma a produzir transformação. Nós não queremos abrir a palavra do Senhor e sair de um evento em que a palavra do Senhor é exposta apenas mais sabidas. Não queremos sair daqui mais inteligentes, não queremos sair daqui mais intelectuais, nós queremos sair daqui transformadas pela verdade. Então, que essa seja sempre a nossa oração ao longo desses dias de conferência, e vamos continuar amanhã também. Estamos vendo sobre a nossa identidade feminina, estamos vendo a importância do porquê ela precisa ser resgatada, e como você já sabe, nós vamos fazer uma revisão, certo? Então a gente vai ver o que a gente já falou aqui, por que a gente chega onde a gente chega agora, de revelar aquilo que nós vivemos, que é o agir. Se nós sabemos para quem e por que nós fomos criadas, se nós entendemos que viver a nossa identidade começa na renovação da nossa mente e que isso passa, sim, pelo fato da gente não se deixar moldar ou conformar com a cultura vigente, se nós temos a nossa mente transformada, isso deve resultar numa vida transformada, numa vida que edifica outras vidas, numa vida que serve, como a gente vai ver, e numa vida que deixa legado. Então, o que já teve? Nós entendemos ontem que nós fomos criadas para refletir o Criador. Repetimos vez após vez, não tem crise de identidade quem sabe quem é em Cristo. Ainda que todas as coisas transitórias, todos os nossos papéis sejam retirados de nós, e nós reforçamos isso agora, o pastor Wilson reforçou isso muito bem agora, quando nós entendemos que o que nos define não é o nosso nome, quando a gente entende que o que nos define não é nada relacionado a pó, mas sim a quem soprou o fôlego de vida em nós, aquele que nos criou e nos criou para a sua honra e glória. Quando nós entendemos que nós somos criaturas, filhas de Deus em Cristo, para refletir o Criador, e somos novas criaturas em Cristo, isso fundamenta ou ancora quem nós somos. Então, qualquer papel, qualquer atividade, qualquer coisa que nós vamos fazer à luz dessa identidade que Cristo nos dá. Nós vimos que Deus nos declara justas, certo? Em algo por meio de Cristo Jesus, e que agora nós estamos nesse processo de nos tornar quem Ele nos criou para ser e que Ele já declarou que nós somos. E esse processo de santificação vem por meio da renovação da nossa mente. Vimos hoje cedo como é que a gente renova a nossa mente. Pensando em tudo aquilo que é excelente, digno de louvor, entendemos à custa do meu próprio erro, que não são várias características separadinhas, mas que tudo aquilo que Filipenses 4:8 fala para nós que nós devemos pensar, culmina em Cristo Jesus. Que nós devemos preencher a nossa mente de Cristo. E isso, como foi tão bem reforçado aqui também, nós fazemos preenchendo a nossa mente com a palavra. A gente não pode se enganar, é muito fato, não existem vazios. A nossa mente está sempre sendo preenchida por alguma coisa. Sempre tem alguém discipulando a gente. Quem é? Quem é? Precisamos nos manter atentas a isso, para que a gente possa renovar, então, a nossa mente à luz da identidade que nós recebemos. A gente preenche a mente com o que é bom, a gente interpreta, lembra da lente também de hoje cedo? A gente interpreta as coisas que acontecem à luz da palavra, ao invés de com as lentes das minhas circunstâncias ou com a lente da cultura, como vimos, a gente interpreta a palavra. Nunca foi essa a ordem, mas sim o contrário.
E quando Cristo começa, então, a preencher a nossa mente, nós vamos olhar para as circunstâncias, interpretando as circunstâncias à luz do que a Bíblia diz ser verdade. E vai além disso, porque aquilo que você viu, ouviu e aprendeu de mim, diz o apóstolo Paulo, isso praticai. Então, a obediência é meio que o desdobramento ou o desfecho de uma vida que, uma vez que eu sei quem eu sou em Cristo e vivo essa constante transformação de pensamento, eu vou viver em obediência. Nós não queremos ser as mulherzinhas de Éfeso, não queremos ser as mulheres fracas, mulheres instáveis, mulheres tolas que se deixam levar por qualquer coisa, que deixam que aqueles falsos mestres se infiltrem sorrateiramente nas casas e arrastem essas mulheres fracas, sobrecarregadas de pecado, que estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Entendemos? Ninguém aqui vai dizer deliberadamente, eu quero ser essa mulher aí, para mim tá bom. Ninguém fala isso, mas muitas vezes a gente se comporta dessa forma. E precisamos, então, alertar para isso. E nós queremos ser Udas, certo? Essa é o tipo de mulher que a Bíblia, de fato, que nós devemos querer ser no meio de uma geração que esquece a palavra, no meio de uma geração que esquece das verdades proferidas e reveladas por Deus por meio da palavra. Quem é que está nos moldando? Acabamos a sessão anterior exatamente com essa pergunta e é algo que a gente precisa pensar. Que seja a palavra que nos molde. E eu quero, antes da gente ir para o nosso texto que vai direcionar um pouco melhor ao nosso último momento, eu quero que você volte comigo lá para o Salmo 19. Porque o Salmo 19 tem uma terceira parte que eu não falei hoje de manhã, que é justamente a resposta que nós devemos ter em relação à revelação do Senhor. Salmo 19. A gente viu no comecinho, brinquei com vocês sobre as belezas naturais que vocês têm aqui, a vontade para contemplar, que declaram, que gritam a majestade e a glória do Senhor. Que nós devemos contemplar que Deus se revela por meio da criação e que depois, a partir do versículo 7, essa aparente mudança de assunto não é uma mudança de assunto, mas é Davi continuando a mostrar que Deus se revela não apenas por meio da criação, mas ele se revela por meio da palavra. E aí nós vimos que a palavra de Deus, quando preenche a nossa mente, ela é suficiente para fazer aquilo que ela se propõe a fazer, que está descrito aqui. E nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá clareza de caminhos e tudo aquilo mais que está escrito nesses versículos, sobre os atributos da palavra de Deus. Agora, diante dessa revelação, como que o salmista termina esse Salmo 19? O que Davi fala a partir do versículo 12? Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O Salmo 19 termina com uma resposta diante do Deus que se revela. Um Deus que se revela de forma geral na criação, específica por meio da palavra em Cristo. Agora, o salmista Davi responde. E a primeira resposta dele não é ainda nem sequer uma resposta de adoração ou louvor, embora ele já esteja fazendo isso nos versículos anteriores. Quando ele entende quem Deus é, ele enxerga quem ele é, e então ele se pergunta, quem pode discernir os próprios erros? Nós precisamos da direção do Senhor para discernir os próprios erros ou pecados que a gente sequer conhece. Então, a nossa vida é uma vida, quando ancorada em Cristo, constantemente dependente dele, para que nós possamos crescer nessa santidade para a qual ele nos chama e nos resgata. E aí no versículo 14, quando ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador.
isso ecoa uma vida transformada. As palavras da minha boca, a gente já sabe, a boca fala do que está cheio o coração. Mas ele continua, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Renovação da mente. A resposta de alguém que entendeu quem Deus é. A resposta de alguém a um Deus que se revela é transformação de vida. Começa na mente, mas ela ecoa nas minhas palavras e ela ecoa nas minhas atitudes. E uma coisa que eu acho linda também nesse salmo é que ele termina falando: Senhor, minha rocha e meu resgatador. Rocha, um Deus que se revela por meio da criação. Resgatador, quem Cristo é. E a palavra se revela a nós, revela Cristo dessa maneira para nós. Então, esse Salmo 19, minhas queridas irmãs, não deixe passar despercebido a riqueza que tem aqui. De um Deus que se revela, de um Deus que nos reconcilia com Ele por meio de Cristo e um Deus cuja resposta a Ele deve ser a rendição seguida de uma transformação intencional de vida. E aí eu te pergunto, como é que eu coloco isso em prática? Quando a gente pensa em prática, já falamos sobre transformação, sobre ler a palavra, sobre preencher a nossa mente com isso, não se moldar pela cultura. E agora a gente fala especificamente sobre servir ou trabalhar. Quando nós fazemos qualquer coisa por aqui, nós estamos fazendo aquilo, ou deveríamos, né? Estamos fazendo aquilo que Deus nos chama a fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas e estender esse amor que nós recebemos ao próximo. E nós fazemos isso por meio das muitas atividades que nós fazemos, que daqui para frente eu vou começar a chamar de trabalho. Toda mulher trabalha, eu li isso em algum lugar uma vez, né? Toda mulher trabalha é o nome do livro que eu escrevi com a Cláudia Lott sobre trabalho, e um livro que realmente a gente... eu falei isso muitas vezes já, um livro no qual Deus trabalhou e amassou e moldou muito as nossas perspectivas acerca daquilo que a gente faz. Porque você sabe, eu sei também, quando a gente fala em trabalho, e no contexto específico do trabalho da mulher, a gente já pensa em um monte de coisa. E nem especificamente o trabalho da mulher, quando a gente fala em trabalho, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, normalmente é remuneração, seguida de valor. Não financeiro, mas o valor ao que as pessoas atribuem àquilo que você faz. E o fato é que quando nós estamos pensando em trabalho, nós mulheres precisamos não apenas falar sobre trabalho, mas a gente precisa falar sobre isso porque a gente precisa decidir sobre trabalho em todas as fases da nossa vida. Como é que nós vamos empregar os nossos dons, os nossos talentos? Como é que nós vamos exercer a nossa feminilidade, a nossa identidade em Cristo em diferentes fases da vida? Talvez você esteja nesse momento, num momento de decisão em relação a isso. Em relação a que tipo de opção de trabalho, dentre muitas, dentre ser dentro de casa, ser fora de casa, ser remunerado, não ser, que tipo de trabalho o Senhor tem para você agora? E eu não estou falando, de novo, de emprego. Eu estou falando de trabalho, de serviço, da expressão do amor que nós recebemos estendido aos outros. É por isso que, quando eu olho para essa definição, não tem jeito. Toda mulher trabalha. Todas nós trabalhamos. E precisamos decidir, então, sobre isso. E é importante que essa discussão sobre trabalho chegue agora, no momento em que a gente já falou sobre identidade, falou sobre aquilo no qual a nossa vida precisa estar ancorada e tudo isso. Por quê? Porque nós, com muita frequência, somos capazes de achar que a Bíblia não tem muito o que falar sobre isso. A gente acha que a Bíblia não fala sobre trabalho, ou pelo menos não a resposta que eu quero ouvir.
Então, porque a gente acha que a Bíblia não fala sobre isso, e normalmente a gente acha isso a despeito do Salmo 19, que a gente acabou de ler, que existem sim, embora ele não vai falar sobre faculdade pública ou privada que você tem que fazer, nem qual pós você deve ou não fazer, a Bíblia nos dá princípios para uma vida de sabedoria. E se isso é verdade, e nós cremos que é, então a Bíblia tem muito o que falar sobre trabalho. E se a gente achar que ela não tem, qual é o problema disso? Se eu acho que a Bíblia não tem o que falar sobre isso, eu vou achar algum lugar que fale. E para onde eu vou normalmente? Porque a cultura diz. Porque as pessoas estão fazendo. E talvez eu nem precise ir lá para o mundão para entender e coletar informações ou modelos sobre isso. Eu começo a olhar para os lados. Eu começo a ver o que é que as pessoas estão fazendo. Eu crio uma ideia de mulher bem-sucedida na minha cabeça, de acordo com valores X da minha cabeça, talvez até alguns bons valores, e eu começo a ver o que ela faz. E aí, com base naquilo que eu vejo que ela faz, eu falo, bom, o caminho deve ser esse. E aí eu vou fazer o que a outra irmã faz, ou o que a outra faz. E aí eu faço exatamente as mesmas escolhas da outra, mas para ela deu certo, para mim não deu. E aí eu estou frustrada, ou os planos que eu tinha, as coisas que eu achava que iam me realizar, não estão acontecendo, e eu começo a pensar, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu estou sempre procurando modelos nessa direção, achando que daqui vai vir aquela resposta, ou aquele modelinho que vai garantir para mim sucesso, da forma como eu o defino, pelo menos, né? E talvez você já tenha passado por uma experiência talvez até mais dolorosa, que é olhar para esses modelos e falar, eu não me encaixo. Eu não me encaixo. Talvez você tenha criado uma caixinha chamada box mulher piedosa e você está a todo custo tentando entrar nisso. Em termos não só da sua vestimenta, mas o tipo de carreira que você escolhe, com que idade você vai ou não vai se casar, quantos filhos você vai ter, que tipo de ministério você vai se envolver, em que momento da vida, que tipo de vovó você quer ser. Tudo isso você já tem formatado ali no box mulher piedosa e você quer a todo custo se encaixar. Mas da onde veio esse modelo? E mais, será que o nosso Deus, que nos cria únicas, todas capazes de em Cristo, representá-lo aqui, será mesmo que um box, uma caixinha só, vai contemplar toda a multiplicidade, não sei se existe essa palavra, inventei agora, talvez exista, de talentos, de dons, de recursos, de histórias de vida que existem? Abre sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 21. Porque tudo que eu estou falando agora é mais uma daquelas coisas que a minha amiga se perguntava muito. A minha amiga é cheia de perguntas. Essa minha amiga é implacável. E a minha amiga um dia se deparou com esse trecho do Evangelho de João, capítulo 21, que começou a trazer muita perspectiva para mim. Vou contar o segredo, sou eu. Né? E João capítulo 21, dos versículos 15 a 22, foi o começo de uma virada de chave muito produtiva e dolorosa que o Senhor trouxe para a minha vida quando eu procurava de todo jeito caber numa caixinha X, que alguém ou eu mesma tinha desenhado como a caixinha da mulher piedosa ideal. E veja só, o texto não tem nada a ver com isso, mas ao mesmo tempo ele tem tudo a ver com isso. Eu vou ler a partir do versículo 15. Em que o Evangelho diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me.
Vamos fazer um breve parênteses aqui, só para ter certeza que todo mundo entendeu o que está acontecendo. Jesus está tendo uma conversa com Pedro, e nessa conversa ele pergunta para ele 3 vezes se ele ama Jesus. E Pedro responde sim, depois ele responde sim, depois ele responde sim com um pouquinho de indignação, porque afinal de contas é a 3ª vez que ele está falando isso. E quando ele responde que sim, o Senhor sabe que eu te amo, para a surpresa de todas as pessoas, imagino que para de Pedro principalmente, Jesus dá sequência a essa conversa indicando o tipo de morte que Pedro ia ter. Agora imagina a quebra de clima dessa conversa. Não era o que Pedro estava esperando, com certeza não era a direção que ele achava que essa conversa iria tomar. E quando ele escuta isso, qual é a primeira reação dele? É o que acontece a partir do versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Parênteses de novo. O que Pedro faz? Aquilo que provavelmente a gente faz tantas vezes. Ele olhou para o lado e ele viu alguém. Ele viu que era alguém que Jesus gostava. E ele, de posse do conhecimento de como ia ser a morte dele, Senhor, e ele, como ele vai morrer? Quero saber. É isso que acontece aqui, Senhor, me conta. Né? A gente não sabe, lógico, discernir as motivações do coração, mas aqui é extremamente claro. Ele olha para o lado diante dessa notícia e quer saber do amigo dele. O que vai acontecer com ele e quanto a ele. E aí a resposta de Jesus é a seguinte, versículo 22. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Dá outra emoção quando a gente lê esse texto desse jeito, né? Porque a gente entende o que aconteceu aqui e a gente entende que é algo que a gente faz o tempo todo. A gente, em busca de um desfecho perfeito da nossa vida, se a gente olha para o lado e tem a sensação de que alguém vai ter um tipo de vida ou decisões de carreira, de trabalho, de seja o que for, que são diferentes da nossa, a gente começa a olhar para o lado e querer saber por que com ela deu certo? Por que com ele isso que não vai acontecer? E quanto a ela? Nós duas vamos fazer na mesma faculdade. Ela vai ganhar esse salário mesmo igual o meu? Vai ser diferente? Por que ela tem um marido que ela pode se dar o luxo de não trabalhar em casa e eu não? E por que a outra consegue isso? E por que a outra? E por que a outra? O tempo todo nós estamos fazendo como Pedro, olhando para o lado e buscando saber da vida das outras pessoas. Enquanto Jesus amorosamente fala para ele e para nós, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Como isso muda as coisas, gente. O que lhe importa o tipo de vida que a outra vai ter? A sua função é olhar para o alto, não é olhar para os lados. E toda vez que a gente procurar sentido ou se enquadrar numa caixinha com base no que as pessoas do lado estão fazendo ou falando, lembre-se amorosamente dessas palavras de Jesus. O que lhe importa a vida do outro? Quanto a você, siga-me. Se a gente investisse tanto tempo e energia fazendo aquilo que a palavra nos diz para fazer, de renovar nossa mente, preencher com a palavra e buscar a santidade, se a gente gastasse a mesma energia com isso que a gente gasta olhando para o lado e tentando entender todos os desfechos da vida das outras pessoas, nós estaríamos muito melhor na nossa jornada com o Senhor. Não é verdade? Doeu para minha amiga, doeu para mim, não é? E é isso, essa é a primeira coisa quando a gente vai falar sobre questões que para tantas de nós é tão diferente. Para de olhar para o lado. Quanto a você, siga o Senhor. Quanto a você, olhe para o alto. Nós somos chamadas, nós já entendemos para que todas nós fomos chamadas. Para ser imagem e semelhança de Deus. Entendemos isso e entendemos que Deus, na sua abundante, multiforme graça, permite que nós façamos isso de maneiras muito diferentes. Mas uma coisa é comum. Nós somos chamadas para servir e qualquer atividade que nós fazemos deve ser um meio de servir a Deus e servir ao próximo.
Existe muito a possibilidade da gente usar os nossos dons, talentos e trabalhos para glorificar a nós mesmas e estabelecer o nosso próprio reino. Mas alguém que entendeu quem é em Cristo e enxerga o trabalho, qualquer que seja ele, como um meio de servir pessoas e glorificar a Deus. Essa é a primeira questão que a gente precisa pensar sobre os nossos trabalhos. Tudo aquilo que nós fazemos é uma expressão do amor que nós já recebemos. Deus é glorificado quando nós servimos pessoas. Deus é glorificado quando nós fazemos qualquer atividade. Não tem hierarquia de valor que sirva a pessoas. A gente criou, influenciado de novo, moldado pela cultura, que nem de forma... talvez não inerentemente prejudicial, mas o desdobramento pode ser, a gente tem algumas vocações ou profissões que a gente parece exaltar em detrimento de outras. Mas a Bíblia não fala disso. Tudo aquilo que serve o outro, seja você o que for. Se você serve o outro, você glorifica a Deus. Você crê nisso? Porque você precisa crer nisso quando você está atendendo um plantão de hospital que está uma loucura, e você precisa crer nisso quando você está recolhendo Lego do chão pela 8ª vez, que você sabe que não é a última ainda do dia que você vai recolher. Você precisa crer que você está glorificando a Deus quando você está fazendo uma refeição para sua família, quando você está comandando uma obra de um prédio de 30 andares, quando você está ensinando crianças pequenas na sua casa ou numa escola, quando quando pessoas são servidas por meio do que você faz, Deus é glorificado se o seu coração estiver nisso e não em edificar o seu próprio reino. Isso muda as coisas. E é assim que nós trabalhamos, é assim que nós servimos, quando temos a nossa identidade bem focada em Cristo. E mais, quando nós entendemos que é para isso que nós somos chamadas, a gente vai além, porque a gente entende que a gente não pode trabalhar de qualquer maneira ou servir de qualquer maneira. Por quê? Porque Deus não é um Deus que trabalha de qualquer maneira. Deus é um Deus que trabalha de forma diligente, de forma excelente. E nós somos chamadas a espelhar essa diligência, essa excelência em tudo que a gente faz. Aí talvez você esteja pensando, mas o que exatamente isso tem a ver com a minha vida prática? Muito, porque quantas de nós não olhamos para os nossos dias e pensamos, não dou conta de tudo, então algumas coisas saem mal feitas. Só eu e minha amiga? Quantas vezes nós pensamos, não estou fazendo as coisas com excelência, mas vai assim mesmo. Deus é um Deus que é excelente, diligente, nós somos chamadas a espelhá-lo assim. Na construção do livro Toda Mulher Trabalha, a gente fez uma pesquisa, falei, né, hoje cedo, da pesquisa que a gente fez, e uma das coisas que a gente perguntou, numa das perguntas abertas, foi, conta pra gente qual é a sua maior inquietação em relação ao trabalho, era alguma coisa assim. E uma das pessoas me chamou muito a atenção, porque ela escreveu, eu gosto do que eu faço, em termos da sua profissão, mas como não é prioridade, falta excelência. E eu fiquei pensando nisso e, assim, eu não tive acesso a muitos desdobramentos dessa conversa, mas talvez, de tanto ouvir, que a gente deve priorizar algumas outras coisas, mulheres que precisam trabalhar fora de casa, e elas existem, nós sabemos disso, se sentem culpadas por ter que fazer isso, então acham que o segredo é fazer mal feito. Porque, afinal de contas, a prioridade é o lar. Mas nunca nós podemos ter um raciocínio como esse. Porque tudo aquilo que nós fazemos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, nós fazemos para a glória de Deus. Aí você fala, isso é uma apologia ao perfeccionismo? Não. A diligência e a sabedoria, porque de fato a gente não consegue fazer aquela ideia da mãe em polvo, que as pessoas, né, tá chegando o Dia das Mães, daqui a pouco vai chover aquela imagem da mãe em polvo que o pessoal ama e fala assim, o que eu faço? Eu sou motorista, eu sou Uber, eu sou cozinheira. Já viram esse negócio, né? Gente, a ideia de que a gente pode fazer tudo e fazer tudo ao mesmo tempo e fazer tudo bem feito, ela é enganosa. Ela segue uma agenda muito específica que tem a ver com isso aqui, ó, e que a gente precisa combater.
Não é na força do nosso braço. Nós somos limitadas. Nós não conseguimos fazer tudo bem feito, excelente ao mesmo tempo. E isso é para nos dar esperança, não é para deixar a gente mal. Isso é para nos dar esperança, para nos dar ciência de que um Deus bondoso nos criou finitas e fazer escolhas. Porque sim, o que eu não posso negociar é que eu preciso fazer com excelência e diligência. Se eu não consigo fazer tudo com excelência e diligência, a resposta não é fazer mal feito, a resposta é fazer menos. A resposta é fazer menos. E aí isso começa a mexer com a gente, porque a gente acostumou com a ideia de que a gente pode fazer tudo. Então, sim, nós precisamos fazer escolhas sobre como nós servimos. Mas você entende que quando a palavra está diante de nós e nós enxergamos o que Deus valoriza no trabalho e o que Deus valoriza no serviço, isso orienta as nossas escolhas de uma forma diferente do que o mundo faz? Não se deixe enganar ou amoldar pelas ideias seculares sobre trabalho e valor. Porque o que Deus valoriza no trabalho é um trabalho que serve pessoas. É um trabalho que glorifica o Senhor e que dá honra e glória ao nome dEle. Qualquer que seja o seu trabalho, em qualquer fase da vida, o que você faz é para o Senhor. Por mais invisível que seja, por mais silencioso que seja, por mais que seja aquele trabalho que a gente conhece muito bem, que ninguém vê quando é feito, só vê quando não faz. Já tem esse trabalho? Pois é. Existem muitas atividades, normalmente de casa, que ninguém vê quando está feito, mas quando não faz, todo mundo percebe. Se a gente focar na nossa relação com o trabalho, no aplauso que a gente vai receber dos outros, não só nós estamos trabalhando para o nosso próprio reino, como a gente vai desanimar de servir. E a gente não precisa trabalhar ou servir para ser amadas, porque Cristo já nos amou perfeitamente. E porque Ele já me amou perfeitamente, eu sirvo, não para conquistar alguma coisa, mas por causa do que eu já conquistei, o que Ele já conquistou por mim. Isso muda tudo. De novo, gente, colocar as lentes do Evangelho e enxergar a vida a partir disso muda de forma radical e prática os nossos trabalhos. Muda a maneira como eu enxergo que sim, Deus me dá dons, talentos, habilidades e recursos únicos. E Ele deseja que eu use essa combinação única que Ele me deu para a glória dEle. E se essa combinação é única, eu não posso fazer isso olhando para o lado, imitando a vida da outra. Eu tenho que fazer isso lembrando o que lhe importa. Quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Agora, a gente sabe que se a gente olhar para a nossa vida, do mesmo cenário que a gente olhou ontem, quando discutimos identidade, à luz de criação, queda, redenção, a gente sabe que trabalhar, servir pessoas é difícil. E é difícil por causa do pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, o trabalho ficou pesado. Está escrito lá em Gênesis, era uma das coisas que aconteceria. E a gente trabalha e serve como pecadoras outros pecadores. Então, é comum a gente experimentar sensação de fracasso no trabalho. Frustração. As pessoas não reconhecem o que a gente faz por elas com muito esforço. Não é só com você. Todas nós experimentamos isso muitas vezes. Nós invejamos, temos vontade de largar tudo. Aí a gente lembra que a gente não pode largar tudo e a gente fica frustrado. Aí a gente fala, Senhor, me dá uma chance de ficar milionária. Eu vou provar para o Senhor que Ele não vai mudar a minha essência. Eu vou continuar humilde. Me dá esse dinheiro para eu parar de trabalhar. Querendo ou não, a gente começa a fazer barganhas absurdas com Deus, porque trabalhar ficou ruim, ficou difícil, ficou pesado. A gente esquece para que o trabalho serve. A gente esquece porque o trabalho serve e muitas vezes a gente acha que é Ele que vai nos trazer realização, mas Ele não traz. A gente acha que é saindo do cargo público e indo trabalhar em casa que a gente vai ser feliz. E aí a gente descobre que se a minha esperança está em trabalhar 100% em casa e ser feliz, não está lá. Salomão já avisou isso, mas ele falou com outras palavras, às vezes a gente não entende. Aí a gente acha que se eu cansei de ficar 100% em casa, se ao menos eu tiver um emprego meio período ou tempo integral, aí sim eu vou ser feliz. Aí a gente vai trabalhar e percebe, não está aqui. Se a gente olhar para o trabalho ou para qualquer atividade que a gente faz, achando que é ali que vai estar a nossa realização, a gente vai
se frustrar, porque não está lá. Não está nas coisas criadas aquilo que só o Criador pode fazer por nós. Quando você perde o seu emprego, sai dele, muda de profissão, faz uma transição e você fica com essa sensação, eu não sei mais quem eu sou. Depois que eu saí do banco, da universidade, fechei o meu negócio, essa sensação de vazio. Depois que eu me vejo em casa, eu não me reconheço mais. Frases que são tão comuns e que ecoam no coração e na vida de tantas mulheres. Nós precisamos lembrar, gente, se a gente perde o trabalho, a gente perde o chão. Se a gente muda o trabalho, a gente perde o chão. Ele ocupou na nossa vida um lugar que não era para ele ocupar. O nosso valor não está nisso. Eu preciso lembrar disso, porque com o pecado no mundo, eu vou buscar valor no meu trabalho. Preciso me lembrar que não é lá que está. Com o pecado no mundo, as pessoas vão me decepcionar, vão pecar contra mim. O mundo não funciona como deveria. E se a cada vez que isso acontecer, nós ficarmos tremendamente abaladas, a nossa identidade estava onde nunca foi para ela estar. Mas graças a Deus, a gente já sabe, Cristo veio, amém? E essa exata expressão do ser de Deus, não só uma imagem e semelhança dele, mas a expressão exata do ser de Deus veio e nos resgatou. Ele restaura quem nós fomos criadas para ser e faz novas todas as coisas, de tal forma que eu posso, como eu já disse, servir com alegria, servir com diligência, servir com fidelidade, porque o meu valor não está em receber palminha, aumento, promoção, funcionária do mês. Se ninguém mais vê, eu continuo fazendo porque Deus me vê. E o que lhe importa o que acontece na vida da outra? Quanto a você, siga-me, diz o Senhor. Então, minhas irmãs, existe muita esperança no Evangelho em relação à nossa vida de serviço. Em relação a uma vida que entende quem é em Cristo, renova sua mente, não se acomoda ou se amolda aos padrões desse mundo, mas vive como expressão, oferece a sua vida como expressão do amor que recebeu. Nós temos liberdade para servir sem buscar reconhecimento. Nós temos liberdade para sair de nós mesmas e servir outras pessoas. E trabalhar como Ele trabalha. E como é que Ele trabalha? Abre comigo lá em João, capítulo 13. Você já parou para pensar no amor de Jesus por nós e como isso impacta o nosso trabalho à medida que a gente pensa nisso? E trabalho, você já entendeu como eu defino servir outras pessoas para a glória de Deus, certo? Veja aqui o que diz o versículo 1 do capítulo 13 de João. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que vem depois disso, gente, é uma cena conhecida, é a cena do lava-pés, né? Jesus lava os pés dos discípulos. O fim do ministério terreno de Jesus está se aproximando. Está chegando a hora dele concluir finalmente aquilo pelo qual ele veio. E o amor de Cristo, que faz com que ele se rebaixe, que faz com que ele se humilhe, que faz com que ele sirva, também é um amor incondicional, um amor que nunca abandona. E ele ama até o fim. E que amor é esse? Que amor é esse? Normalmente a gente define amor como sendo uma afeição, um sentimento profundo, positivo por alguém, ou alguma coisa que desperte essa nossa afeição. Mas se você é humana como eu, você sabe que essa definição, quando a gente chega em relacionamentos e lidar com pessoas, que é o que a gente faz na maioria dos nossos trabalhos, ela é meio capenga, ela não fecha totalmente. Por quê? Porque as pessoas, elas não despertam afeição na gente o tempo todo.
As pessoas não despertam afeição em nós o tempo todo. Nem os nossos filhos, nem os cônjuges que nós amamos. Se nós somos muito sinceras, nós não nos sentimos afetuosas em direção a eles o tempo todo. E, para a gente ser mais sincera ainda, nós também não despertamos afeição neles o tempo todo. É ou não é? Se a gente for depender só de sentimento para servir, se a gente for depender só de sentimento para amar, nossa vida vai ser muito complicada. Mas o que Jesus está ensinando para nós aqui é um padrão muito diferente. Porque e se o amor serve mesmo quando as pessoas não despertam nenhuma afeição na gente? E se o amor toma a iniciativa de beneficiar o outro mesmo quando eles não merecem nem um pouquinho? E se o amor que nós somos chamadas a expressar, na verdade, diz mais sobre quem ama do que sobre quem é amado? Porque esse é o amor de Deus. O amor de Deus diz muito mais sobre quem ama do que sobre quem é amado. Deus é amor. E Ele agiu em amor pelo bem de pessoas que, pode ter certeza, não despertavam afeição alguma. E isso teve um alto preço. Nós vemos lá, Filipenses capítulo 2, como ele deixou o céu, abriu mão das suas prerrogativas divinas, se esvaziou, assumiu forma de servo, encarnou, entrou no mundo que ele criou. Ele se tornou como aqueles que depois o rejeitaram e que o rejeitariam de novo. Ele nos criou por amor. Ele veio por amor. Ele chamou seus discípulos, ele ensinou com paciência, ele acalmou os corações deles quando as circunstâncias pesaram, ele deu para eles o privilégio de ministrar no nome dele, mesmo cheios de fraquezas, um teimoso, o outro vivia duvidando, o outro negou Jesus, o outro queria ser o maior de todos, eles não estavam entendendo nada, mas Jesus os amou e amou até o fim. Porque esse é o amor de Deus. E o amor de Deus nos diz mais sobre quem ama do que sobre quem é amado. Jesus curou os cegos, Jesus curou os coxos, ele operou milagres para revelar o que Deus tem guardado para aqueles que seguiam Jesus. Um mundo regenerado, restaurado, glorificado. Jesus, nós temos na Bíblia, ele acolhe um fariseu, ele acolhe uma mulher samaritana, como a gente viu ontem. Ele perdoou uma mulher adúltera, que todo mundo estava com a pedra pronto para jogar nela. E ele faz isso com palavras cheias de amor e misericórdia. Ele diz para ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus tornou Deus conhecido, o Rei do universo. E de verdade, quem imaginaria que Deus encarnado seria tão humilde e tão pronto a amar pessoas como nós? Mas esse é o amor de Deus. Um amor que, na verdade, nos diz muito mais sobre quem ama do que sobre quem é amado. E além de amar pessoas falhas e caídas aqui nesse mundo, ele ama e ama até o fim. Aqui em João 13, o fim está próximo. O cumprimento da missão de Jesus está chegando. E o que ele faz até o fim? Ele serve. O Senhor de tudo, o Senhor de todos, ele lava os pés imundos dos discípulos. E às vezes eu acho que falta para nós, do mesmo jeito que eu falei em Éfeso, que a gente sempre imagina Éfeso naquele tom de areia, né? Falta para nós um pouco de perspectiva do que significa lavar pé dos discípulos aqui nessa época. Porque eles não estavam todos de crocs, minhas irmãs. Crocs já seria meio tenso, né? Mas ele não estava. E ninguém estava de crocs aqui, não. O pé era imundo mesmo. Eram cracas significativas. E ele abaixa. E ele lava. E ele ama até o fim. Não era um pezinho Bebê Johnson, gente. E ele ama até o fim. Lá está ele, gente, o nosso Salvador, Deus encarnado, a caminho do Calvário. Mas antes disso, ele ainda tinha uma última coisa para fazer. E esse último ato não era um ato de grandiosidade, mas de serviço. Abaixar e limpar pé imundo. Ele não vai deixar a gente com dúvida nenhuma quanto ao que está escrito em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim,
minhas queridas, ele amou o mundo. Não porque a gente merecia, mas porque o amor diz muito mais sobre quem ama do que sobre quem é amado. Ele amou esse mundo caído. Ele amou esse mundo quebrado. Nada digno de afeição, nada, de novo, nada que despertasse o amor de Deus. E é esse amor que nós somos chamadas a nos deleitar e imitar. Esse é o amor que nós somos chamadas a imitar. É fácil amar alguém quando eles retribuem o nosso amor. É fácil a gente amar alguém que é amável. Mas não é fácil a gente amar ou servir sem retorno. Ou sob retaliação, sob perseguição, sob rejeição. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Foi exatamente isso que ele fez. Ele nos amou a ponto de morrer no nosso lugar. Então pensa comigo nos atos de serviço. Pensa comigo na copa do seu trabalho. Pensa comigo no seu escritório, no seu plantão, na sua casa, nos seus clientes. Pense em todos os atos de serviço que você tem que fazer dia após dia. Pense em quantas fraldas, talvez você esteja nessa fase ou já passou. Quantos banhos ao longo dos anos você já não teve que dar. Quantas roupas para esfregar 5 minutos depois delas saírem da secadora? Já está na hora de lavar de novo, né? Quantas idas e vindas levando pessoinhas para coisas que elas nem querem fazer ou nem dão valor para que fazem. Quantas coisas nós já fizemos ou fazemos. Os serviços ordinários, insignificantes, aparentemente sem sentido na nossa vida são muitos. E muitas vezes a gente olha para isso e fala assim, não, sério, tem que ter um limite, porque isso aqui é me rebaixar demais. Eu estudei. Não é? A gente não, eu estudei, eu me preparei, eu fiz meus cursos para isso. Olha o quanto a gente está distante desse amor que serve, que nós somos chamadas a imitar. Pense em Jesus. Imediatamente antes da cruz, lá está ele, para um último ato, e é um ato de serviço, lavando o pé. Gente, isso era tarefa de escravo. Era algo indigno para a maioria das pessoas. Que dirá para o Senhor do universo? Mesmo assim, ele vai e faz até o fim. De novo, ele não para e fala assim, não, agora é demais, eu cheguei no meu limite, eu preciso me respeitar. Preciso me poupar, tá ficando tóxico isso aqui, né? Você não tem isso aqui. Ele vai, ele faz. Mais uma vez, assume a posição de servo, se rebaixa, serve, põe a mão na massa. Ele não tenta fugir, ele ama até o fim. Minhas queridas, Jesus nos amou até o fim. E isso fala muito mais sobre ele do que sobre nós, que somos o objeto do seu amor. Isso só pode despertar em nós mais amor, mais adoração a ele. E uma certeza para você ancorar no seu coração. Ele não pede de nós nada que ele não tenha feito. Ele não pede que a gente vá além daquilo que ele fez por nós. E mais, nós sabemos que nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer da gente nas nossas fraquezas. Mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, passou por todo tipo de angústia, viveu tudo isso sem pecado. Então, quando tiver difícil para você amar e amar até o fim, servir e servir até o fim, lidar com aquela colega de trabalho, lidar com o seu trabalho que parece que ninguém vê, lidar com seus alunos desafiadores, lidar com um negócio fechando, lembre-se, não existe nada que ele já não tenha feito e vivido, e você pode correr para ele, correr para o trono da graça, que vai te dar força e misericórdia e graça para enfrentar o que você precisa no seu trabalho, no seu serviço, para que você possa não brilhar, para que ele possa brilhar através de você. Amar até o fim, servir até o fim, trabalhar até o fim, porque quando a gente ama aquelas pessoas que são menos amáveis, nos maiores pepinos ou problemas da nossa vida de servir os outros, nós mostramos o amor dele através da nossa vida. E esse é exatamente aquilo que nós somos criadas para fazer.
Então, a nossa vida de trabalho é uma vida que serve e serve até o fim. Eu vou falar de novo, porque eu quero que você saia com isso da cabeça aqui. O amor nos diz mais sobre quem ama do que sobre quem é amado. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Isso traz liberdade. Isso traz liberdade para servir sem buscar reconhecimento. Servir sem esperar as palminhas ou aplausos, ou pelo menos eu te vejo, Ele te vê. Gente, nós vamos fazer coisas que jamais serão vistas pelos homens. O Senhor nos vê. Isso precisa ser mais do que suficiente. Quando a nossa identidade está em Cristo, são muitas as coisas invisíveis que eu e você vamos fazer ao longo da vida. E o que nos define é quem Cristo diz que nós somos. Que essa verdade nos liberte de fato a não depender de motivação. Que essa verdade nos ajude a ver propósito em tudo aquilo que a gente faz. Não é por mim, não é para mim, é tudo por Ele. E eu faço então com alegria, sem comparação, sem inveja, sem competição, sem querer reconhecimento. Trabalhe. Sirva pessoas, sirva com aquilo que Deus te colocou à frente para fazer hoje, servindo aquele único que é digno, o único que trabalhou perfeitamente, o único que poderia ter exigido tudo de todo mundo, mas ele veio para servir e não para ser servido. Amém? Pois é, com tudo isso, se a gente poderia terminar aqui e falar, puxa, que bom, né? Já entendi o que eu preciso fazer, a perspectiva que eu preciso trazer para tudo que eu faço realmente. E eu espero, de fato, que essa verdade libertadora nos ancore e nos dê nova perspectiva. Mas a gente ainda olha para trabalho, a gente ainda olha para serviço com algumas outras inquietações adicionais. E eu quero gastar os próximos minutos finais falando um pouquinho sobre isso. Porque junto com a ideia de trabalho, vem a ideia de produtividade, né? A gente quer ser produtiva. A gente entende que a gente precisa ser útil. O reino de Deus me chama a trabalhar e eu quero fazer isso da melhor maneira possível. Só que, se eu acredito que a Bíblia não me fala sobre isso, se eu acredito que princípios da palavra não me falam sobre trabalho ou sobre produtividade, onde eu vou buscar os meus conceitos? Nas livrarias que tem lá na lista dos mais vendidos, ou seja, a melhor versão de si mesmo. Trabalhe 4 horas por semana e fique rico. Trabalhe nenhuma hora por semana e fique milionário. Faça não sei o que lá e fique tudo. Todos esses livros que estão o tempo inteiro querendo nos mostrar uma visão de produtividade focada em fazer mais, ou melhor, fazer menos ganhando mais, né? Como é que nós vamos enxergar produtividade? Quando eu olho para o próprio exemplo de Jesus, nós vemos Jesus como alguém que viveu aqui no seu ministério terreno muito ocupado. Mas ainda assim ele não fez tudo. Ele fez tudo o que era para ele fazer. Ele cumpriu a vontade do Pai. Mas teve muito não no meio do caminho. Pessoas deixaram de ser curadas. Pessoas que queriam a atenção ou conversas com Jesus não tiveram, porque Jesus sabia exatamente o seu propósito e o que ele deveria fazer. E a gente ainda insiste em achar que produtividade é a mesma coisa que fazer tudo. E nesse sentido, produtividade não é fazer mais. Produtividade é fazer o que é para fazer, glorificando a Deus e servindo pessoas. O Tim Challies tem um livrinho amarelinho, publicado pela editora Fiel. Ele se chama Faça Mais e Melhor. E nesse livro, que é bem legalzinho, bem prático mesmo, ele tem uma definição de produtividade que eu gosto muito. Que ele fala que produtividade é administrar os nossos dons, talentos, recursos, tempo, energia e eficácia para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Vou repetir. É a gente administrar os nossos dons, talentos, recursos, tempo, energia e eficácia para o bem das pessoas e para a glória de Deus. De novo, não tem nada aqui que volta a produtividade para mim.
Não está falando de felicidade, não está falando de realização, não está falando de ser a minha melhor versão, não está falando de vença você mesmo, não está falando de nada disso. Está falando de você usar tudo que Deus te dá com sabedoria, para que Deus seja glorificado e pessoas sejam beneficiadas disso. Então, enquanto o mundo está perguntando como é que eu faço mais, alguém que entendeu quem é em Cristo, olha para as circunstâncias e pensa, qual é o melhor uso do meu tempo agora? Você percebe quanto essa pergunta muda as coisas? Ela ecoa o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-me a entender que os meus dias são limitados e que, ao contrário do que a cultura me diz, não, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, qual é o melhor para eu fazer? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Junto com isso, tem Efésios 15, de 15 a 17, que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Nós devemos aproveitar ao máximo as oportunidades de servir porque os dias são maus, procurando saber qual é a vontade do Senhor. Então, não é exatamente o versículo, mas é a ideia geral dele. Remir o tempo porque os dias são maus. Nós precisamos de sabedoria no uso do tempo. Já implícito, essa ideia que a gente costuma, se amoldados à cultura do nosso tempo, lutar contra. Nós não vamos conseguir fazer tudo. Então, o que é melhor? O que é? Qual é o melhor uso do meu tempo agora? Isso implica em decisões, e é por isso que a conversa às vezes começa a ficar meio desconfortável. Porque a gente quer que o caminho seja ileso, ou ele se abra sem que eu tenha que decidir. Mas muitas vezes eu vou ter que decidir sobre trabalho. Foi assim, inclusive, que a conversa começou, né? Como é que eu decido em relação a essas coisas? Eu preciso de sabedoria para decisão, mas a minha sabedoria ela tem que vir daqui. De quem eu sou, de quem eu sou chamada a espelhar, e que o meu trabalho ele deve ser diligente, excelente, que ama e serve até o fim, de mãos e coração. Mas sim, eu preciso decidir. Eu vou contar um segredo para vocês. Pessoal, não vou usar minha amiga mais. Durante muito tempo, diante de uma decisão de trabalho que eu sabia que eu precisava tomar, o meu coração orgulhoso achava melhor e desejava que outras circunstâncias mudassem para que eu não precisasse tomar uma decisão. Sendo bem clara, quando eu comecei a pensar na possibilidade de sair da universidade, eu sabia que talvez ir lá, enfrentar a diretora, falar que eu ia sair, explicar os meus motivos, provavelmente ela ia me achar louca, ia falar que eu estava jogando a minha carreira fora. Então, secretamente, eu comecei a pensar, e se tivesse uma crise financeira na Unicamp e eles lançassem um programa de demissão voluntária e chegassem até mim e falassem se eu não quisesse ir? Estaria tudo resolvido, sem que eu, covarde fracote, precisasse decidir. E talvez em muitos... Isso não aconteceu, a Unicamp está ótima ainda, tá? Ninguém não teve esse programa, fui eu mesmo que tive que ir lá, tá? Mas muitas vezes, secretamente, a gente espera que as circunstâncias mudem para que a nossa situação se resolva. Ao invés de depender do Senhor e pela fé dar um passo difícil em obediência àquilo que Ele tem para a nossa vida. E é o Garófalo que no livro de Ruth fala que a acomodação de esperar que a situação se resolva para nós, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. A gente tem que dar o passo. A gente tem falado muito aqui sobre trabalho e decisões e tudo mais, e até agora a gente não entrou na verdade inegável, minhas queridas, que sim, a Bíblia nos apresenta alguns absolutos sim. Ela nos fala de prioridades. Existe muita liberdade para servir, mas sim, para uma mulher casada, o lar é a prioridade. Isso não significa que ela não possa trabalhar fora, mas qual é o arranjo possível para que essa mulher não inverta a prioridade que o Senhor colocou? A gente não pode cair nem no legalismo e nem no liberalismo, de achar que se não, eu sou livre em Cristo, eu faço o que eu quiser. Não, calma aí. Calma aí. Deus estabeleceu para nós que nós, como mulheres,
as que são casadas, devem se dedicar e fazer do lar, do seu marido, dos seus filhos, a sua prioridade. Isso não me impede de trabalhar fora, mas isso me coloca perguntas importantes. Isso me coloca diante de decisões que hoje podem ser de um jeito, mas mais para frente, na minha vida, eu possa precisar de um arranjo diferente. E como eu falei hoje cedo, às vezes a gente trata esse tipo de decisão como decisões que são para a vida toda. A gente tem essa mania de achar que tudo que a gente decide é definitivo. Mas Deus está no controle do tempo e da nossa vida. E muitas vezes decisões que nós precisamos tomar agora são porque elas respondem essa questão. O melhor uso do meu tempo agora é diminuir minha carga horária, aumentar minha carga horária fora de casa, abandonar um projeto. Lembra do blog? Esquece o blog? Lembra disso? Às vezes é isso. Parar de fazer algo muito bom, porque Deus tem algo melhor para eu fazer agora, ou mais importante. Não tenha medo de tomar essas decisões para trabalhar com diligência, trabalhar com excelência, servindo a Deus, servindo as pessoas que Ele colocou na sua vida. Sem olhar para o lado, que lhe importa as circunstâncias da outra. Quanto a você, siga a Jesus. Siga Jesus e ame até o fim, confiando no Senhor, pedindo a Deus por sabedoria para tomar as decisões, sabedoria para a gente entender, os nossos dias são limitados, é uma confusão cultural, é secular a ideia de que nós podemos e damos conta de fazer tudo. Nós estamos lendo agora no clube, lá no clube de leitura, um livro que tem falado extensamente sobre isso, um livro sobre a teologia da finitude. Você é criatura, você é limitado, e isso é muito bom. Faz parte do plano de Deus. Não é resultado da queda que você é finito. Deus já nos criou assim. Então existe algo bom em ser finito. Existe algo bom em ser dependente e entender que você não dá conta de tudo e você não precisa dar, porque Ele já deu. Você é livre para fazer a vontade do Pai, amando até o fim, trabalhando com diligência e tomando decisões com sabedoria diante do melhor uso do seu tempo em cada momento da sua vida. Não tenha pressa, vou repetir o que eu falei hoje de manhã nesse sentido. Vamos pedir para o Senhor que nos ajude a revelar mesmo, discernir se nós não estamos com pressa, com orgulho no nosso coração, diante de decisões difíceis que a gente quer fugir, sabe que precisa ser tomada e não toma. Que nós possamos, enraizadas em quem somos, entender que nós somos livres de viver para a aprovação alheia. Nós somos livres de viver para a aprovação alheia. Nós somos livres de buscar reconhecimento em coisas criadas. Então, faça o que Deus colocou na sua mão hoje para fazer. Tenha sabedoria e coragem para tomar decisões que vão honrar o Senhor, para que você expresse a sua feminilidade, para que você expresse a sua identidade em Cristo, com liberdade, amando e servindo ao Deus que te criou para isso e vai te fortalecer para isso, para o reino dele, não para o seu. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque ao longo de tanto tempo o Senhor amassou, remodelou, desconstruiu e mudou tanta coisa na forma como eu enxergava tudo isso, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor, na sua misericórdia, nos enviou seu Filho Jesus, que nos amou perfeitamente. E porque Ele nos amou perfeitamente, nós somos livres para servir sem buscar reconhecimento, para fazer aquilo que o Senhor nos coloca em cada fase da vida, sem esperar aplauso dos outros, sem esperar que a nossa realização venha disso. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos criou de forma única e na sua sabedoria, soberania e providência, coloca e desenrola os eventos da nossa vida, de forma que a gente percebe o Senhor em cada detalhe. Senhor, não permita que a gente perca de vista que o Senhor está atuando, produzindo em nós um caráter cada vez mais parecido com o de Jesus. Ajuda-nos a enxergar aquilo que nós fazemos através desse olhar. Que a gente possa amar da forma como nós fomos amados.
Isso se reflete em tudo aquilo que a gente faz. Isso se reflete nas nossas atividades em casa, isso se reflete nas nossas atividades na igreja, nos nossos estudos, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas iniciativas empreendedoras, em qualquer lugar que o Senhor nos colocou para servir. Que nós possamos fazer isso como expressão do amor que nós recebemos. O Senhor nos amou, nos ama, nos amou até o fim. E é isso que nós queremos expressar nos nossos trabalhos. Senhor, nós sabemos que nós vivemos num mundo caído, em que as pessoas pecam contra nós pecamos contra as pessoas. E é nesse ambiente que a sua graça é superabundante para nos santificar, para nos perdoar e para nos ajudar a trilhar esse caminho com sabedoria. O Senhor conhece o coração de cada uma que está aqui. O Senhor conhece as inquietações em relação ao trabalho. Talvez tenham aqui mulheres que estão frustradas, se sentindo invisíveis, sem muito caminho, sem muita direção em relação ao que fazem hoje. Eu peço, Deus, por consolo. Eu peço, Deus, por perspectiva de quem o Senhor criou cada uma delas para ser em Cristo Jesus. Que elas saiam daqui confortadas, encorajadas, animadas para servir, pensando que quando elas fazem isso, por qualquer pessoa, elas fazem acima de tudo para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar que nós fazemos mesmo as tarefas mais cotidianas e invisíveis para o Senhor. Porque isso muda o nosso coração e isso muda a nossa atitude diante dessas tarefas. Nós passamos roupa, recolhemos brinquedos, limpamos banheiro, fazemos tantas coisas que precisamos ter em perspectiva. Fazemos como filhas amadas do Rei. Fazemos como alguém que não precisa de aplauso, porque já foi perfeitamente recebida em Cristo Jesus. Obrigada, porque o nosso valor não está naquilo que fazemos, e sim para quem nós fazemos. Senhor, isso muda tanta coisa. Talvez existam outras mulheres aqui que estão pesadas por conta de decisões que precisam tomar em relação ao trabalho, por conta de prioridades que já perceberam que precisam, Senhor, orquestrar ou equilibrar. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus que não nos coloca em nenhuma situação em que glorificá-lo não seja possível. E se o Senhor nos coloca diante de situações em que escolhas são necessárias, que o Senhor nos dê a coragem de fazê-las para a honra e glória do teu nome. Entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Para algumas mulheres pode significar, sim, sair de um ou mais trabalhos. Para outras mulheres pode significar dar o passo de ajudar temporariamente nas finanças do seu lar com um trabalho. Em um mundo que tantas vezes coloca a culpa indevida sobre nós, eu sei o quanto esse assunto pode ser dolorido. Dá-nos, Senhor, a ousadia e a coragem de entender que o Senhor é soberano sobre cada passo da nossa vida. E que se nós estivermos, Senhor, com o coração e a mente dispostos e cativos ao Senhor, o Senhor nos dá sabedoria. Tua palavra diz assim, que se nós precisarmos de sabedoria, nós podemos pedir ao Senhor e o Senhor nos dá. Então ajuda-nos, Senhor, de Bíblia aberta, entendendo e preenchendo a nossa mente com o que é bom. Dá-nos sabedoria para tomar decisões sobre a forma como vamos servir ao Senhor em todas as fases da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra nos instrui, nos orienta, nos confronta, nos consola e nos encoraja. E obrigado por Cristo Jesus, que nos amou até o fim. E é em nome dele que eu oro. Amém. Amém. Preciso da minha água agora.